Olá, queridos, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida que está aí para juntos estudarmos hoje a palavra de Deus. Nós estamos seguindo assim a revista Red da nossa convenção, revista da multiplicação, amados, é a temática que tem sido desenvolvida. Essa é a nossa quarta lição, terceira idade e missões, envelhecimento ativo e maduro. O texto áureo está em Salmo 92:14, que diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Queremos nesta lição, queridos, a partir dela, conhecer assim a realidade da terceira idade e o trabalho missionário, a maturidade e o serviço dentro do reino de Deus, ainda perceber quantas iniciativas missionárias podem surgir a partir de aposentadoria secular. Ainda, queridos, como a igreja pode facilitar assim o envolvimento dos cristãos sexagenários no desafio missionário. Vamos, a partir desta lição, queridos, conhecer assim um pouco mais sobre a terceira idade, também conhecida como a melhor idade. Amados, os textos bíblicos inspirativos estão em Lucas 2, 25 a 26, 2, 34 a 38 e Salmo 37, 25. Eu vou estar fazendo a leitura dos textos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Lucas 2, 34, 38. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Agora, Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Glória a Deus. Que o Eterno nos guie neste estudo e que a partir dele possamos estar assim atento à questão da terceira idade dentro da igreja. Este grupo, amados, de pessoas que cresce a cada dia mais, e como igreja, a igreja precisa ali desenvolver trabalhos para a terceira idade, que atinja a terceira idade. Veja bem, queridos, nessa faixa etária está o maior índice de crescimento populacional no mundo inteiro, 3% ao ano. O processo assim nos cuidados, né, com a saúde, é o lado positivo dessa realidade, porque tem se aumentado cada dia mais o número de idosos. A melhoria nas condições gerais, né, na vida, na saúde, o acesso à questão da cultura, o conhecimento, bem como as melhores condições nas relações de trabalho também, tem contribuído para que as pessoas vivam mais. Há uma alimentação saudável também tem contribuído,
fazer exercícios físicos também tem, assim, ajudado muito as pessoas a chegarem de forma saudável à terceira idade. Claro que não podemos, assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Se nós observarmos aquelas pessoas, aqueles idosos que trabalharam a vida inteira na roça, com certeza eles têm mais desgaste do que aqueles que levaram uma vida uma vida assim, mais saudável, uma vida não tão expostas ao sol. Mulheres e homens ainda com aspiração ao trabalho têm aumentado cada dia mais na terceira idade. E tem acontecido assim, eles aposentam e depois retomam assim jornadas de trabalho para não ficar ociosos, mas querem assim estar ativo. Isso ocorre em várias profissões mesmo. E na área pública, principalmente, tem essa oportunidade da pessoa, mesmo aposentado, retomar para prestação de serviço. Amados, então, tendo em vista assim, o sentido de acúmulo de experiências dessas pessoas, dentro da igreja isso pode ser muito utilizado, mas não só dentro da igreja, mas também a respeito de sair para fora, porque a palavra igreja, como já dissemos várias vezes aqui, seu significado, eclésia, uma reunião de pessoas chamadas para fora. Nós vamos refletir sobre alguns aspectos pertinentes à terceira idade. Vejamos o primeiro tópico, a nova terceira idade. Essa expressão terceira idade, ela foi criada, na verdade, na França, no ano de 1960, para identificar, assim, as pessoas aposentadas na faixa etária ali dos seus 50 anos e ainda com potencial produtivo, distinguindo-se, assim, idosos conceitualmente e incapazes. No Brasil, isso é muito recente, eu acho que de um ano e meio para cá, que sofreu essa mudança, agora até as filas têm esse diferencial, né? Da terceira idade, que quem tem uma maior idade, se está lá um de 60 anos, um de 80, um de 90, o de 90 tem preferencial no de 60 anos na questão da fila. Isso também foi mudado. Só uma curiosidade aqui para que possamos compreender melhor. A Organização Mundial da Saúde define assim a terceira idade como a fase que começa aos 60 anos e no nosso país em desenvolvimento, né, aos 65 anos nos países nos países desenvolvidos. Queridos, com o envelhecimento geral assim da população, o intervalo de idade dentro da terceira idade vem aumentando e, assim, a cada dia tem variado a questão dos perfis. Foi isso que eu disse lá na introdução, porque é muito diferente aquele que sempre trabalhou vamos supor, um bancário, um banqueiro, que sempre trabalhou lá dentro do ar-condicionado, daquele que trabalhava lá de sol a sol, que trabalhava com serviço pesado. Então, assim, o envelhecimento dessas pessoas, com certeza, será bem diferenciado, assim como o surgimento de algumas doenças que vêm a aparecer, né, na terceira idade. O segmento mais novo da terceira idade é formado por, assim, indivíduos, né, com uma nova formação, um bom estado físico, com razoáveis recursos financeiros, fez assim ainda surgiu o conceito de envelhecimento ativo. As pessoas elas têm se preocupado mais na questão da alimentação, dos exercícios físicos, têm se preocupado mais em relação a isso.
Essa nova terceira idade, ela é ativa, ainda ela é produtiva. Como eu disse na introdução, eles, por mais que estão aposentados, eles voltam a trabalhar ou como prestadores de serviço ou desenvolvendo alguma atividade pelo qual eles possam assim agaranhar recursos. Até porque cai entre nós a aposentadoria, dependendo do segmento, não é lá essas coisas para cruzar o braço e ficar só dependendo da aposentadoria, né? Então, o mundo ele tem percebido que essa nova terceira idade, ela tem uma mentalidade diferente. A nova terceira idade é um segmento assim importante no comércio de bens e serviços e ainda em entidades públicas e privadas oferecem assim campanhas de orientação, atividades promovendo a vida ativa. Eu acredito que em todo o país foi assim colocado aquelas academias públicas para que possam exercitar. E quem mais ocupa assim, essas academias públicas, nas praças públicas, aqueles aparelhos ali para exercício, são a terceira idade. Eles têm assim, vão cedo, vão no finalzinho da tarde e eles estão sempre preocupados com essa com uma qualidade de vida melhor. E essa nova terceira idade também está nas igrejas. Não podemos, assim, tampar os olhos e, não tem. A nossa igreja mesmo, Batista Independente em Cáceres, ela assim, basicamente 70% da membresia é terceira idade. Então, assim, não pode se fechar os olhos e dizer não há essa terceira idade. Tem sim. A questão é como a igreja pode estar atuando, trabalhando ou ainda estimulando a terceira idade a trabalhar, desenvolver dentro do ambiente eclesiástico. A igreja ela sempre contou com obreiros de idades avançadas, que começaram ali seus ministérios muito jovens, né? Mas que foram fiéis assim até mesmo o fim da sua jornada de vida. E muitos mesmo obreiros, e eu admiro porque esses obreiros da terceira idade, eles são obreiros assim responsáveis, ativos, eles são obreiros assim preocupados com a obra, não menosprezando os mais jovens, né? Mas a terceira idade é como se ela tivesse uma preocupação a mais ali, eles estão sempre muito atentos a questões a detalhes que às vezes os mais jovens não atentam para isso. Situação diferente também daqueles que podem ser chamados na terceira idade. Deus também pode chamar obreiros na terceira idade. Sim, por que não? Ele não faz acepção de pessoas, ele precisa de pessoas disponíveis, de pessoas assim, não com disponibilidade de tempo, eu estou falando disponível aqui no coração, no interior, estar pronto a trabalhar para Cristo. Temos assim o exemplo, né, Josué 14:11, ali Caleb, quando ele se depara com a notícia da conquista da terra prometida, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Josué 14:11. Então, há muitos obreiros de Deus, até com idades assim, acima dos 80 anos, já jubilados, mas estão ali trabalhando para o Senhor. Alguns começaram muito jovens ali os seus ministérios, mas pela graça de Deus continuam ativos na obra de Deus até hoje. Na Bíblia nós podemos ver assim Abraão, que viveu até os 175 anos, né, morreu na sua velhice, com 175 anos, ele que era chamado pai das nações,
E como este homem, Gênesis 25, 7 e 8, depois você confere, não vamos fazer a leitura dos textos, mas com 175 anos ali, amados, finalizando a sua jornada nesta terra, mas ele sempre foi um homem que teve contato com Deus, conhecido como o nosso Pai, na fé mesmo, porque eita homem de fé, não é mesmo? Caleb, amados, que achava aos seus 85 anos, né, lá em Josué 14, 10 e 11, ainda com seus 85 anos, ele diz: Olha, eu estou pronto para lutar pelo meu sonho, que lá na juventude é, foi-me dito a respeito da conquista da terra prometida, mas eu estou aqui pronto para conquistar, para ir à conquista da terra prometida. E ainda outros, né, que mantiveram ali atividades até o fim da vida, como Moisés, até os 120 anos, Deuteronômio 34, 7. Josué, que foi até os 110 anos, lá em Josué 24, 29. O apóstolo João, com os seus 90 anos, né? E essa nova terceira idade, ela é formada por pessoas, assim, que ainda inspiram coisas, que ainda sonham com o futuro, porque se nós pararmos de sonhar, acabou tudo. Temos que continuar sonhando. E você que faz parte da terceira idade, que me assiste neste momento, os sonhos não podem morrer. Os sonhos não podem acabar. Mesmo com a idade avançada, precisamos continuar sonhando. Diz para nós a palavra, Joel 2:28, os velhos terão sonhos. Então, você, terceira idade que me assiste, continue sonhando no nome de Jesus. E que avaliação, amados, se faz segundo padrões do reino, da participação de aposentados crentes na atividade de lazer promovido por órgãos públicos, né? Ou pela iniciativa privada? É possível vincular sua resposta assim a um texto bíblico? Deixa seu comentário aí, vamos interagir em relação a essas questões. Segundo tópico, uma igreja para a missão, não importa a faixa etária. Então, você que me assiste, não importa a faixa etária, mas precisamos de uma igreja para a missão, precisamos estar a cada dia trabalhando para o reino. E Jesus, ele veio aqui a este mundo, queridos, na verdade, com uma missão. Ele veio com uma missão específica. Durante 3 anos ele treinou ali, durante 3 anos ele treinou ali seus discípulos para que pudessem dar continuidade. Ele veio propagar ali o reino do Pai Celestial, ele veio, né, diante desta missão. E veja bem, ele acompanhou os seus discípulos, que estes posteriormente veio assim fazer a sucessão da missão que ele estava desenvolvendo aqui. Jesus estava preparando, querido, sua igreja, Mateus 16, 18. Ele estava preparando a sua igreja para a sua ausência posterior. 40 dias depois da ascensão de Jesus, ele envia o Espírito Santo, Atos 1 e 2. Você pode observar na descida ali do Espírito Santo, dando assim uma capacitação maior à igreja para que pudesse continuar a obra redentora que ele veio para implantar aqui. No mundo, não, nas pessoas. Porque aquele que recebe Jesus, ele entende que está neste mundo só de passagem. A nossa morada permanente não é neste mundo. Então, entende que está aqui só de passagem. Talvez para não haver contradição em relação que eu disse que os obreiros da terceira idade,
eles são mais assim, são pontuais, são pessoas ativas, são pessoas que estão ali preparadas. Geralmente, a terceira idade, ela tem mais consciência em relação a isso, já viveu mais, e alguns ainda ficam presos, né, às questões desta terra, às questões materiais, né, aos recursos. E aqueles que já tiveram ali anos de experiência com Deus, olha, eu sei que o Eterno ele vai entrar com a provisão. Ele tem um plano de intervenção, não é mesmo? Então, assim, Jesus, ele, após os 40 dias da sua ascensão, então, envia o Espírito Santo para essa capacitação maior para que a igreja pudesse dar continuidade à obra redentora do Mestre. A grande comissão que Jesus deixou, né, para a igreja de divulgar assim o Evangelho, Mateus 28, 19 e 20, e o ID, né, fazer discípulos, não é mesmo? E ainda lá em Atos 1:8, quando ele nos fala para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, no geral, amados, os crentes de todo o mundo, independente da idade, ele foi chamado para desenvolver a obra do Senhor. Ele foi chamado com esta missão. No entanto, a aposentadoria secular, sempre tão esperada, né, permite assim que a pessoa deixe a rotina de muitos anos e assim visualize um tempo de novas oportunidades a serviço do reino. Mas você que me assiste neste momento e não faz parte da terceira idade, eu digo a você o seguinte: o Senhor não importa com a faixa etária de idade, Ele quer utilizar aqueles que estão ali com o coração disponível para a realização da sua obra. Ele quer realizar a obra em nós e também através de nós, independente da idade. Quando se fala em chamado missionário, geralmente a imagem que vem, né, na mente da pessoa é aquele rapaz, aquela moça que recebeu lá naquele culto de missões e veio lá o profeta e colocou a mão, você vai ser um missionário, o Senhor está separando você para fazer missões, ou então aquele casal, aquele jovem casal, todo sedento, com vontade de realizar a obra do Senhor, e aí vai para outro país, para uma outra cultura, realizar a obra. Mas vamos desmistificar essa questão do fazer missões. Veja bem, queridos, nós podemos fazer missões de várias maneiras. Contribuindo é uma forma, talvez você não pode ir, mas você pode contribuir. Na nossa igreja mesmo tem vários idosos que contribuem mensalmente com os missionários. Mensalmente separa lá aquele valor para o PCM, né, que é o Plano Cooperativo Missionário. Eles são ativos em relação a isso. E agora na quarentena, que alguns não têm ido, né, já liga, ó, pastor, pastora, vem aqui buscar o dinheiro do plano missionário, vem aqui buscar o dízimo. Eles são muito compromissados em relação a essa questão da fidelidade. A terceira idade é muito compromissada em relação a isso. Mas eu disse que iríamos desmistificar essa questão de fazer missões. Então, veja bem, há várias maneiras de fazer missões. Há aqueles, imagina um antropólogo que se aposenta e ele agora vai assim trabalhar com outra etnia dentro do seu próprio país e assim fazer a tradução para aqueles dialetos. Isso é fazer missões também. Imagina
também aquele que ele agora vai realizar uma obra, vai fazer missões com um grupo específico, seja na área infantil, nos orfanatos, nos abrigos, também é, porque tem abrigos de idosos, tem aqueles de amparo à criança e adolescente também, né? Então, assim, isso também é fazer missões. A capelania, seja hospitalar, seja a capelania militar, tem várias formas de realizar missões. A nomenclatura, ela não se restringe apenas a você deixar o seu país, deixar a sua cidade, o seu estado, não se restringe a isso. Você pode realizar de várias formas, assim, trabalhos na área da saúde, né? Seja na capelania, seja no ensino de cooperação com igrejas, capacitação para novos obreiros, isso é fazer missões. Não podemos estar assim restrito apenas a uma nomenclatura que é desta forma. Não, não funciona assim. Abramos a nossa mente em relação à realização da obra do Senhor. E isso não tem idade. O ID de Jesus não foi específico para uma classe de pessoas, o ID não foi especificamente para uma faixa etária de idade. O ID é para todos aqueles que receberam Cristo em seu coração, precisam ir e fazer missões. Ainda, amados, há também missionários que nós chamamos fazedores de tenda. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele tinha a sua profissão e ele fazia tendas, daí surge essa expressão, né? Missionários fazedores de tenda, a partir do apóstolo Paulo. Hoje, especificamente, não que fazem tendas, mas assim, tem uma profissão, tem uma outra atividade, desenvolve uma outra atividade e, além disso, realiza ali a obra do Senhor. Tem a sua profissão ali para trair, né? A palavra não é trair, a palavra é para agaranhar fundos para tanto para a construção dos templos, né? Tanto para o seu sustento mesmo da sua família. Ele desenvolve ali atividades, ele tem ali a sua devida profissão e ele é ali um missionário, é um pastor, é um evangelista ativo na obra e nem sempre está vinculado assim o fundo nem sempre vem de uma secretaria de missões, mas ele é aquele que ele tem, consegue agaranhar fundos para o sustento e para a manutenção ali da obra. Não, e assim a obra vai crescendo, vai expandindo. E, amados, a igreja local oferece ainda muitas oportunidades para quem assim quer manter-se, né, em atividade. Vamos ver aqui algumas atividades que a terceira idade pode estar desenvolvendo. Vamos atentar para isso. Organizar duplas ou ainda grupos de irmãos que possam assim estar fazendo visitas aos enfermos, aos hospitais, aos idosos, em casas de repouso, levando ali um ombro amigo, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, levando também o evangelho, ou visitando membros da igreja mesmo com limitações para ir aos cultos, né? Indo lá, realizando a obra junto a essas pessoas. Pessoas com doenças assim avançadas que impossibilita ela de muitas vezes congregar. Imagina essa terceira idade na ativa, assim, organizando visitas para organizando visitas para
estas pessoas que precisam. Ainda podem dirigir uma reunião de oração ou grupos de estudo bíblico, fazer parte ali da igreja, formar um grupo regular para orar na igreja. Olha, toda segunda-feira, oração. E cá entre nós, os idosos levantam muito cedo, alguns deles, não é mesmo? Alguns levantam muito cedo. Então, assim, imagina um grupo dessa terceira idade na ativa, com vigor, organizando assim, formando um grupo regular de oração, tipo às 5 da manhã na igreja, para estar orando pela igreja, pela membresia, pela vida dos pastores. Imagina isso. Nós temos, assim, o meu esposo e eu, claro que temos muitos intercessores, e principalmente da terceira idade, podemos contar com esses, e alguns nem mesmo estão, assim, não são assíduos por conta, como eu disse no tópico anterior, por conta de enfermidades mesmo, não são assíduos, mas são aqueles ali que pagam o preço em oração pela igreja, pela vida dos pastores, estão ali mesmo ativos nessa questão. Formar ainda, amados, colaborar com o obreiro de uma igreja, né, não é mesmo? De uma igreja irmã que está assim nascendo, uma congregação que está nascendo, colaborar, estar ali na ativa, orientando, né? Ou não só, também contribuindo, organizar trabalhos de ação social ali para o atendimento de pessoas carentes no entorno da igreja, da comunidade, organizar trabalhos que possam atingir ali a comunidade, colocar seus conhecimentos profissionais a serviço da igreja, porque muitos se aposentam, mas eles são anos de experiência. Imagina um professor aposentado, ali um pedagogo aposentado, dando aulas ali na igreja, dando aula para crianças carentes, aulas de reforço. São, assim, formas, formas que pode estar sendo executada dentro da igreja, sendo desenvolvida e por essas pessoas. Imagina uma assistente social aposentada dando apoio nessas questões sociais para as crianças da comunidade ali. N coisas, queridos, que pode estar sendo feito. Diante dessa simples lista aqui que eu citei, há várias possibilidades para servir. A verdade é como nós estamos, né, disponíveis, como nós estamos, como nós recebemos esses 5 talentos como nós recebemos, sabe a passagem dos 5 talentos? Como nós recebemos aquilo que o Eterno nos deu e como nós vamos distribuir isso? Não há uma idade específica para isso. Em qualquer idade, planejamento é importantíssimo, em qualquer idade. O Senhor Jesus, ele nos ensina a importância do planejamento, a importância de planejar, a usar um exemplo lá em Lucas, né, 14, 26 a 34, quando ele fala ali, se alguém vai construir uma torre, é preciso observar ali os recursos necessários que ele tem para construir essa torre, para que depois não possa passar vergonha. Se um rei ele vai sair para a guerra, e se o seu adversário tem 20 mil homens, ele não pode ir, ele precisa avaliar. Se ele tem somente 10 mil homens, como é isso? Não seria uma batalha injusta? Então, ele manda fazer um planejamento. Nada deve ser deixado de lado, nada deve passar assim despercebido. O planejamento é importantíssimo. Seja o projeto mais simples que for. Ah, esse projeto é simples, não precisa de planejamento. Não, biblicamente, não tem essa questão ser simples ou mais elaborado, e
dar atenção de menos ou de mais, não. O planejamento, tanto para aquilo que é mais simples quanto o que é mais bem elaborado, ele deve ser, é, ele deve ter um planejamento antes de entrar em execução. No reino de Deus, na obra do Senhor, todas as ações da igreja local, elas são importantes. Não existe isso, porque tratando-se do reino de Deus, é importante, então é preciso fazer ali um planejamento. Eu, particularmente, tenho o hábito de fazer planejamento, tenho o hábito de estipular tanto horário, quanto data, quanto recurso necessário, o tempo que vai durar, tudo isso. Ah, pastora, mas assim, a questão, mas não é Deus que dá aprovação? Sim, mas isso não impede você de planejar. O próprio Jesus disse aqui em Mateus 14, 26 a 30, que é necessário ter um planejamento, certo? Eu sei que a resposta certa vem da boca de Deus depois, lá em Provérbios 16, 1, não é mesmo? O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Isso é fato, mas em nenhum momento você vai deparar com não é necessário planejar. É necessário planejar, sim. Isso cabe a qualquer idade, na adolescência, na juventude, na idade adulta, também na terceira idade. O planejamento é imprescindível. Aprendamos com Jesus, o mestre dos mestres. Mas o Senhor da Seara, ele pode chamar assim para uma missão distante da sua morada, talvez em outro país. Então, o planejamento deverá ser mais cuidadoso ainda. Deve ser ter mais cuidado ainda, conversar. O primeiro passo, amados, é assim: conversar com o pastor local, ir em busca da Secretaria de Missões, fazer contato com o campo missionário, são assim ações necessárias para obter uma visão mais ampla, mais consistente da missão. É importante contar com a compreensão dos familiares mais próximos. É muito importante ter esse planejamento. Imagina você em outro país, passa ali por uma enfermidade, não tem um plano de saúde. Isso é muito complicado. Então, o planejamento, principalmente quando vai sair do país, ele deve ser muito bem pensado, muito bem elaborado, realizado com muito cuidado. O missionário aposentado, ele pode ser voluntário, sim, contando somente com os recursos próprios, ou se houver necessidade, né, obter ajuda de igrejas mantenedoras particulares. Ainda no país de origem, o missionário ali deve equacionar as questões relativas a contas bancárias, aposentadoria, ali está em dias com as questões da Receita Federal, da Justiça Eleitoral, seus imóveis, e outros bens que vão deixar. Por quê, queridos? Porque precisa planejar tudo isso, não é fazer a mala e partir e assim deixar questões por resolver. Isso é imaturidade, não pode ser tomada dessa forma, uma decisão dessa forma. Também precisa inteirar-se, né, das exigências legais ali do país, ver a questão do país de destino, ver a questão do visto, da assistência à saúde, elaborar ali um orçamento dentro do padrão que vai, da renda que vai estar sendo recebida mensalmente, para que não possa vir padecer, né, passar necessidade. A preparação emocional também é muito importante, porque tem que analisar se tem essa disponibilidade emocional de deixar os netos, de deixar filhos, de deixar. Alguns são muito apegados a bens,
também, né? A Bíblia fala para não se apegar, mas alguns apegam. Então, assim, tem que verificar tudo isso, deixar assim as coisas tudo muito bem resolvida no lado emocional também, sem que isso lhe tire a paz. Quando você está lá no campo, isso lhe tire a paz. Ficar pensando, e os netos, e os filhos, e tantas questões, não é mesmo? Então, assim, tem que ir com o coração em paz, tem que estar com o coração em paz. Quando você vai realizar uma obra para o reino, para o Todo-Poderoso, você precisa estar com o coração em paz. E, assim, imprescindível. Esse, pro, esse projeto está no plano de Deus ou é coisa da minha cabeça, é coisa da minha emoção, coisa do meu ego? Então, assim, porque quando o eterno está no projeto, tudo se encaminha, tudo dá certo, ok? Então, também verificar, é a vontade do Todo-Poderoso que eu vá, como eu já disse anteriormente, há várias formas de trabalhar e fazer missões para o Todo-Poderoso. Necessariamente não é assim. Você precisa deixar o seu país de origem, deixar o seu estado de origem, deixar assim tudo e ir a várias formas de fazer missões. E muitos aposentados, eles fazem missões sim, às vezes contribuindo mensalmente com a obra do Todo-Poderoso, contribuindo mensalmente. Também é fazer, porque o que seria da obra sem os recursos? Não é verdade? É necessário ter recursos para a realização da obra do Senhor. Sabe, queridos, um novo cenário vai se formando nas igrejas com esse rejuvenescimento, né, da terceira idade, da melhor idade, com a presença desses aposentados dentro da igreja. E a igreja não pode fechar os olhos para isso. Muitos caminham ali fielmente, né, na igreja, estão assim, são comprometidos com os seus compromissos ali da igreja, são comprometidos no dízimo, na oferta, têm disponibilidade, são pessoas ali que imprescindíveis para a obra do Senhor. Como eu disse na introdução, grande parte, cerca de 70% da nossa membresia é terceira idade. Então, assim, a igreja não pode fechar os olhos para isso. Há milhões de pessoas carentes espalhadas, né, pelo mundo, pessoas amadas por Deus, que precisam de salvação, que precisam de uma palavra de esperança, de uma mão estendida, e muitos idosos, as pessoas da terceira